Então, Moisés como tipo de Israel. Olha só, agora nós vamos voltar para o livro do Êxodo, tá bom? E vamos fazer esses comparativos aí. Moisés, em comparação com Israel. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 e 2. Mostra que Moisés nasce escravo no Egito, ele nasce sobre opressão e perseguição, e Faraó tenta assassiná-lo. Capítulo 1, versículo 15 ao 22. Em comparação com Israel, Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao 22. Os israelitas nascem escravos no Egito e eles vivem sob cruel escravidão. Faraó tenta assassinar os bebês do sexo masculino. Segundo comparativo, Êxodo capítulo 2, versículos 3 ao 10. Moisés passa por uma provação na água e é liberto, que é no seu nascimento, ok? Que diga-se de passagem, ele não era tão novinho assim, né? Já tinha o quê? Uns 4 meses que a mamãe dele escondeu Moisés? É isso, 4 meses. É. Me diga aí, irmãos, como que uma mulher consegue esconder um menino recém-nascido? Que menino chora mais do que menina, não é? Rapaz, esse Deus que a gente serve. Aí, em comparação com Israel, a questão das águas que Moisés passou ali, Êxodo 14, versículos 1 ao 15. Israel passa por uma provação no Mar Vermelho e é liberto. Terceira comparação, Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 22. Moisés foge para Midian, no Sinai. Em comparação com Êxodo, ou em comparação com os israelitas, Êxodo capítulo 16, versículos 1 ao 18 e versículo 27. Israel também foge para Midian, Sinai. Quarta comparação, Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 22. Deus aparece a Moisés em uma teofania no Monte Sinai. Em comparação com Israel, Êxodo capítulo 19, versículos 1 ao 40. Deus aparece em uma teofania no Monte Sinai. Quinta comparação, Êxodo capítulo 4, versículos 1 ao 17. Moisés hesita e tem dúvidas, mas Deus é fiel. E, em comparação com Israel, no restante da Torá, ou seja, de Levítico em diante, o povo responde ao chamado de Deus sendo infiel, mas Deus continua fiel, estendendo a misericórdia dele sobre o povo. Então você veja que o libertador está intrinsecamente ligado com aquilo que ele vai libertar. A própria vida dele já é um espelho. Vocês já viram uma expressão por aí que diz que a igreja é a cara do pastor? Não sei se é certo ou se é errado, mas eu sei que na prática realmente é assim. Você pega uma igreja, eu prego em muitas igrejas, pega uma igreja de mestre, que o pastor é mestre, a igreja não gosta muito de manto. Eles gostam mais de ouvir Bíblia. Ontem eu preguei em uma igreja que o pastor me deu 1 hora, eu fiquei 1 hora, quase 1h30, e tive que entregar o microfone e ele, não, vai mais. Ele em si, como o pastor gosta, e o povo gosta também, e aí no final o negócio pegou, entende? Já tem igreja que rejeita, porque o pastor é mais de revelação, de cura, de profecia. Qual é a mais certa e qual é a mais errada? Nenhuma ao passo que todas. Nenhuma ao passo que todas. Por quê? Igreja tem que ter os 5 ministérios. Tem que ter profeta, tem que ter mestre, tem que ter evangelista, tem que ter o apóstolo, que é o missionário, tem que ter o pastor. Quando não há esses 5 ministérios, a congregação perece. Ou é avivada demais, ou é quieta demais. Ou é evangelística demais, ou é... Então é errado, tem que ter os 5 ministérios presentes para que haja uma edificação plena. Então, é isso. Aí você pega esse conceito e coloca aqui, o Moisés. Ele, querendo ou não, já era um tipo do povo. Então ele estava familiarizado com aquilo que ele estava fazendo. Então você vê que a vida dele reflete na vida do povo e vice-versa. Ou seja, o líder, ele tem que estar intrinsecamente ligado com o corpo. Esses líderes que só lidera de altar, mas não está no meio, não está junto, não sai legal. Porque ele se torna só um governador. E para governar você não precisa ser um líder aos moldes de Deus. Você pode governar impondo, mas aos moldes de Deus você lidera se relacionando com o povo, sentindo o que o povo sente, conhecendo as causas do povo e assim sucessivamente. E aí nós vamos agora para uma parte aqui
mais aplicacional, não tanto teológica, mas para que você faça uma aplicação pessoal aí na sua vida. As 5 desculpas de Moisés. Sempre tem que ter uma desculpinha, né? Quem nunca deu uma desculpinha para Jesus? Fala aí. Então veja só, Moisés não queria aceitar o chamado de Deus, ele deu 5 desculpas para não aceitar o chamado. A primeira, quem sou eu? Êxodo 3:11. Êxodo capítulo 3, versículo 11, bora. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu estarei com você. Ó, preste atenção no teor do texto. Você nunca leu esse texto como você vai ler ele agora. Então Moisés respondeu. Então Moisés perguntou. Olha só. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Tá certo. Quem sou eu? Você não é nada. Aí o que Deus diz no próximo? Eu estarei com você. Ou seja, ô Moisés, a sua pergunta não tem cabimento. Porque você está pensando que você vai na força do seu braço. Mas quem vai tirar o povo sou eu. Sou eu que vou contigo. Então, primeira desculpa que Moisés dá. Crise de identidade. Quem sou eu? E Deus diz, a sua identidade não será o que você pode fazer. A sua identidade serei eu. Sou eu que vou contigo. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou realizar. Então, segunda, qual é o seu nome? Êxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que eu lhes direi? Deus disse, eu sou que sou. Yasher, Aré, Asher e Arrié. Ou seja, eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Em outras palavras, em todas as suas necessidades, eu sou Deus para cumpri-las. Se precisar fazer cair fogo do céu, eu serei o que serei. Se precisar operar, abrir o mar, eu serei o que serei. Eu posso ser tudo aquilo que você precisar, porque eu tenho todo o poder e toda a glória e por aí vai. A expressão é pequena, mas cabe N colocações aqui. Terceira pergunta, não crerão em mim. Mais uma vez, crise existencial. Respondeu Moisés. Aí nós já estamos no capítulo de número 4, versículo de número 1, perdão. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? E ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue no chão. E ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Presta atenção, por que a serpente, por que o bordão se torna uma serpente? O bordão, Moisés não era pastor aqui nesse contexto? Antes de libertar o povo? Sim ou não? E como que se pastoreava? O pastor não precisava de um cajado? O cajado não era a identidade de um pastor? Então logo, o cajado era um instrumento ministerial, sim ou não? Aí Deus diz, larga o ministério. Aí ele largou o ministério. O que aconteceu? O ministério começou a perseguir ele. Porque toda vez que Deus nos dá um ministério, que nós largamos ele, o ministério nos persegue. As situações ficam desfavoráveis para que nós, então, comecemos a exercer o ministério que Deus nos deu e estejamos em conformidade com aquilo que Ele quer para nós. Então, jogou o ministério no chão, o ministério começou a perseguir ele. A minha teologia é assim, eu vou dando a aula teológica e vou aplicando. Porque na minha concepção, a teologia, ela tem a teologia sapiencial e tem a teologia prática. A sapiencial é a que você adquire conhecimento. E a prática é a que você pode aplicar na sua vida. Então, eu vou trazendo conhecimento e de alguma forma eu tento aplicar isso na nossa vida. Amém? Então, guarde essa lição aí. Não fuja do ministério, senão ele vai te perseguir até que você cumpra ele. Então, olha o que ele diz aí ainda no capítulo 4, mas no versículo 10. Sou pesado de boca e os meus irmãos pentecostais costumavam dizer que Moisés era gago. Até bem que hoje em dia ninguém prega mais isso. Ah, Senhor, nunca foi eloquente.
É que Moisés aqui estava com a ideia do discurso político, dos arautos de Faraó, que era o que ele conhecia. Alguém vai discursar em nome do Faraó, falar bonito. E Deus aqui, meu amigo, eu não estou te chamando para falar bonito, não. Eu estou te chamando para tu ser como Deus diante de Faraó. Ou seja, não é para falar bonito, não é para operar sinais, meu irmão. A mensagem é outra, você está por fora. Enfim, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus corrige ele. O que é que Deus fala? Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca. Está no próximo, no 12. 12. Vai, eu serei com a tua boca. Ou seja, até não abrir da tua boca, aí você vê outro paralelo, outro padrão, leitmotiv fit. Na onde Jesus disse o quê? E quando vocês forem levados a tribunais, não se preocupem com o que vão dizer, nem com o que vão fazer. Porque o Espírito vos fará lembrar tudo que eu tenho dito e falará por vocês quando vos perseguirem. Abre a boca aí, Moisés, que Deus vai lhe dar a mensagem certa. Terrível, né? Então, aí vem aquela velha desculpa que a gente dá. Coloca outra pessoa. Ô irmão, pensa bem, Deus, o Criador, tem pessoas melhores do que eu para dar essa aula aqui para vocês. Mas Deus quer me usar. Tem pessoas melhores do que vocês para exercer aquilo que Deus quer que vocês façam. Só que se Deus quisesse eles estariam aqui e não eu. Tem pessoas mais capacitadas que o irmão Jair para mexer com mesa de som. Mas Deus escolheu o irmão Jair para estar aqui nessa igreja, cooperando e exercendo essa função. Vocês compreendem? Não é questão de ter melhor ou pior. Tem. Sempre haverá melhores do que você e piores do que você. Mas não é sobre as pessoas que estão fora. É sobre você e aquilo que Deus te chamou para ser feito. Pronto. E não dá para fugir disso. E tenha em mente que sempre vai existir alguém mais excelente que você. Mas será que é os olhos, são os nossos olhos? Mas será que é os olhos de Deus que ele vê da mesma forma que a gente vê? O outro? Vê, só que ele não faz acepção. Por exemplo, existem teólogos, eu estudo há 12 anos, estudo todos os dias. Tem gente que estuda há 30 anos. Quem é mais excelente? Quem estuda há 30 anos. E Deus sabe que aquela pessoa é mais excelente. Mas Deus não faz acepção entre mim e ele por causa disso. Deus não me pede de ser usado por causa disso. Agora, ministerialmente falando, quem tem mais probabilidade de alcançar mais? Quem conhece mais. Você entendeu? Mas isso não quer dizer que Deus está fazendo acepção. Mas um reconhecimento pelo preparo daquela pessoa que estudou mais. Mas não tem mais. Deus não leva em conta quem sabe mais e quem sabe menos. Não tem alguma coisa assim entre a pessoa. Peraí, um por vez. Bora lá, vai lá. Alguma coisa assim entre a pessoa e Deus. Tipo, o outro estudou 30, você estudou 15. Deus escolhe você que tem 15 e não tem 30. Será que não é algo? Não, acho que eu me expressei mal. Por exemplo, eu que tenho 15 estou aqui. Quem tem 30 de repente está em outro lugar. Está exercendo do mesmo jeito. É mais excelente do que eu, mas quem está aqui sou eu, sendo que poderia ser ele. O que eu quero dizer? É que quem tem mais, quem se capacita mais, pode chegar mais longe no ministério por capacidade? Pode. E não é que Deus faz acepção, é que Deus só está reconhecendo o esforço daquela pessoa. Entendeu? E existe o outro lado, que é o que a irmã está falando. Por exemplo, alguém tem 5 anos estudando e alguém tem 50. Só que quem tem 50 só tem inteligência, só tem conhecimento. Quem tem 5 tem graça, tem comunhão com Deus. Você entende? Aí já é outro lado. Mas eu te dei duas visões, duas facetas. Existe o que tem mais e o que tem menos, e os dois são homens de Deus e são usados por Deus. Difícil. Difícil. Eu posso te dizer o seguinte, eu particularmente viro à noite às vezes e vou trabalhar com sono. Então, enquanto muitos estão dormindo.
Então, evidentemente que eu vou me destacar. Por exemplo, esses dias, um aluno falou, eu quero ser igual ao senhor. Eu estou aqui com 100 e poucos livros na minha biblioteca. Eu falei, meu Deus, tu já tem quase mais do que eu, hein? Falei, nossa. Aí ele foi mostrando assim, aí eu falei, mas e aí? Aí ele, eu li um. Eu falei, aí eu vou ficar 1000 anos à sua frente, né, varão? Pelo amor de Deus. Você entendeu? Então é mais ou menos por isso aí. Uns vão crescer mais. Por exemplo, entre Pedro e Paulo, Deus fez acepção entre eles? Jesus fez acepção entre eles? Mas quem escreveu mais conteúdo? Paulo. Paulo era melhor do que Pedro? Mas Deus permitiu Paulo ir mais longe. Por quê? Porque ele estava capacitado para isso. Enquanto Pedro estava pescando, Paulo estava estudando. Compreendeu? Mas os dois contribuíram. Os dois são úteis. Agora, isso, perfeito. Então, e não é que Deus promoveu aquele que estudou mais. Deus apenas reconheceu o esforço dele. Porque Deus é justo. Agora, entre Timóteo e Demas, quem era mais fiel? Timóteo. Então, aí já é o outro extremo que a irmã colocou. Você entendeu? Demas também não era obreiro de Deus, não foi obreiro? Mas quem se dedicou mais? Timóteo. Quem perseverou no ministério? Timóteo. Então, tem aqueles que têm conhecimento, mas não são fiéis a Deus. Aí já é outra questão. Entendeu? Ficou claro aí? Pronto. Então, vamos lá. Então, essa questão aí, envia outro. Deus até pode enviar outro. E vou tirar uma grande dúvida do seu coração. Se eu não exercer o ministério que Deus já falou comigo, que eu tenho que exercer, eu estou em pecado? Eu posso dizer que você estaria lutando contra Deus e que você vai ser salvo, mas, de repente, o que Deus preparou para você viver, você não verá. O extraordinário. Por uma desobediência. Não é uma questão que implica em salvação, não, no meu ver. Mas, por exemplo, Deus quer curar um enfermo aqui hoje. E você tem um chamado. Mas você não está se prontificando para isso. Aí vem alguém que está se prontificando, que está se esforçando, que está buscando em Deus, e Deus usa essa pessoa. Ou você não quer. Você foi privado. Você não foi privado. Você se privou de viver algo extraordinário. Certo? O meu conselho é difícil, mas insista, para que você viva o extraordinário de Deus. Porque, irmãos, Deus curar um enfermo. Igual muitas vezes, uma vez eu já expulsei demônio, já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Irmãos, não tem honra que se compare a isso. É impagável Deus curar uma pessoa por intermédio, irmão. Morreu, fedeu. A gente é pó. A gente carrega a morte na barriga, irmãos. Sim, claro. Todo aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Paulo disse a Timóteo, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Deus, se prepare para sofrer perseguição do mundo, porque o mundo não aceita ele. Né? Isso mesmo, é correto. Mas Deus é poderoso para nos dar graça, para sustentar. Amém? Então, olha só. A dureza de coração de Faraó, vamos tratar sobre isso aqui. Foi simples, envia outro. Sou pesado de boca e envia outro. Que é onde ele pede o Arão. Então, vamos tratar agora sobre a dureza de coração. Eu vou pedir aí para alguém ler, por favor, o texto de Êxodo capítulo 8, versículo 15 e o versículo 32. Quem puder ler aí. Eu não sou a igreja católica não, mas vou te colocar no céu. Isso. Peraí, então aí foi Faraó que endureceu o coração, não foi Deus que endureceu o coração dele, certo? Nesse texto aí, correto? Agora leia o 32, por favor.
Pronto. Então aí, nesse caso, também foi Faraó, por livre e espontânea vontade, que endureceu o coração. Muito bem. Então vamos lá. A dureza de coração de Faraó. O assunto da dureza do coração de Faraó tem sido muito mal compreendido por muitas pessoas ao lerem a Bíblia. Elas querem isentar Deus de qualquer culpa por ter interferido na vontade de Faraó. Porém, deixemos o texto bíblico falar por si mesmo. Aqui, eu acho que o pastor não deixou claro o pensamento dele. Eu conheço ele e eu sei que ele não pensa assim. Eu sei que ele não pensa assim. Mas na correria do dia a dia, às vezes, eu particularmente já notei várias coisas com outro sentido. Mesmo sendo, se for o pensamento pleno dele também, eu vou dar outra vertente para vocês aqui. Ok? Porque assim, estudar teologia, a vantagem é isso. Teologia é bom por causa disso. Você chega num texto que é de difícil compreensão, aí você pega 2 ou 3 interpretações do texto e escolhe qual você entende que se harmoniza mais com a Bíblia e vai adotar para a sua vida. Ok? Então veja só. A primeira aparição do conceito está em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Bora lá, Jair. Capítulo 4, versículo 21. Diz: Eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Então, agora, olha só. Deus está dizendo que vai endurecer o coração de Faraó. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então, aqui Deus não está dizendo que vai interferir. O que Deus está dizendo aqui em outros trocadilhos é o seguinte: eu sei que ele vai resistir. Já que ele vai resistir, eu vou permitir que fique duro. Porque eu tenho poder para amolecê-lo. Mas se Deus amolece, então Deus iria arbitrar na salvação, na sotéria. Ou seja, Deus seria injusto, porque ele amoleceu o coração de um e outros que têm um coração duro ele não amoleceria. Logo ele teria um privilegiado. Então Deus, sabendo que o faraó endureceria o coração, Deus permitiu que assim ele continuasse. Isso. Como que Deus amolece o coração? Deus amolece o coração criando situações, mostrando que Ele quer que nós mudemos. Se Ele chega aqui e faz isso aqui no seu coração, não precisava Cristo, por exemplo, morrer na cruz. No caso aqui, o faraó já tinha um coração endurecido, porque tem as pessoas que têm caráter, e aqueles que não têm, os que não têm caráter, são os que são usados para... É isso. O bom dessa turma é que vocês pegam rápido. Vocês entenderam? É porque segue o caminho dos pais, né? Agora, para não ficar muito raso, tá bom? Porque eu sei que é uma questão de complexidade, eu preparei uma coisa aqui um pouco densa. E eu vou ler aqui para vocês dar algumas explicações. Então, isso aqui é extra material, tá? Presta atenção aí, olha só. Existe uma explicação no meio acadêmico, que é a seguinte explicação. Os egípcios tinham o costume de tirar o coração do faraó quando morria e colocar um coração de pedra. Porque eles criam que no coração, os antigos pensavam assim, né? Que a sede dos pensamentos era o coração. Era como eles entendiam. E tirando o coração, que eram os pensamentos, onde estavam as suas acusações, colocavam de pedra, a pedra não pensa. Logo, a pedra não poderia acusar essa pessoa, porque eles criam que no pós-morte, quando se encontrassem com Osíris, Osíris ia examinar o coração e ver se tinha mais obras más ou mais obras boas. Se tivesse mais obras boas, era salvo, passava no pós-vida para o paraíso de Osíris. Então se tirava o coração e se colocava uma pedra, porque não tinha como Osíris examinar se foi bom, se foi, e para ele não ser injusto, céu direto. Que Deus, né? Que Deus, né? Ser enganado por uma pedra. Mas era o costume deles, e você tem que saber disso, porque isso é crença comprovada
Que eles acreditavam assim, então você tem que saber. Então veja só, agora vou colocar aqui alguns paralelos aí. Existe uma possibilidade interessante, mas que deve ser apresentada com cautela, tá bom? Então olha só, durante a mumificação, os egípcios normalmente preservavam o coração dentro do corpo, pois acreditavam que ele era a sede da inteligência e da vontade, da consciência e da moralidade. Diferentemente de outros órgãos, o coração geralmente não era removido, porque seria pesado no julgamento diante de Osíris, no famoso ritual da pesagem do coração. Em alguns períodos, quando o coração havia sido perdido ou danificado, era colocado um escaravelho no coração. Heart scarab, em inglês, né? Geralmente feito de pedra verde, jaspe, serpentina ou outro material. Esse amuleto trazia inscrições do livro dos mortos, que era o livro que eles tinham, para que o coração não testemunhasse contra o falecido no julgamento. Mas isso não era um coração de pedra substituindo o órgão, como muitas vezes se afirma. O que significa Deus endurecer o coração de Faraó? No texto hebraico, nós temos 3 verbos principais. Nós temos razak, que significa fortalecer, tornar firme. Kabed, ou kaved, que significa tornar pesado. E nós temos kassam, que significa tornar duro, obstinado. Esses verbos revelam nuances diferentes. Em alguns momentos, o texto afirma que Faraó endureceu seu próprio coração. Por exemplo, Êxodo 15, Êxodo 8:15, Êxodo 8:32 e Êxodo 9:34. São versículos que mostram que o próprio Faraó endureceu o coração para não ouvir Moisés e deixar o povo ser liberto, ok? Isso indica um processo e outros textos afirmam que Deus endureceu o coração de Faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito Então perceba que a gradatividade. Faraó foi endurecendo, agora aparece no texto que Deus endureceu. Nós já vamos lá. E Êxodo capítulo 10, versículo 20. Por favor, meu amado irmão Jair. Irmãos, hoje eu vou acabar cedo, tá? Meia-noite eu entrego aqui a minha oportunidade. Então, olha lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, vamos lá. Olha o processo progressivo. Primeiro, o Faraó resiste voluntariamente à voz de Deus. Depois de repetidas rejeições, Deus confirma Faraó na decisão que ele mesmo escolheu. Então não é que Deus manipulou Faraó. Deus só revelou para Moisés aquilo que Faraó já seria. E concordou com isso. No final, né, ele endureceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas importante é assim, endureceu para que o nome do Senhor seja glorificado, não que Deus endureceu, mas que por intermédio da opção dele de ser duro, Deus glorificou o nome. Isso, porque qual é o problema maior? O problema maior aí parece simples, mas se a gente adotar que foi Deus que fez, aí se torna um problema soteriológico, um problema de salvação. Isso. Mas aí, você tem que entender, o que eu estou colocando para vocês? Que Deus falou em Êxodo 4 com Moisés, mas Deus já tinha visto tudo lá na frente. Então Deus está revelando a parte final, o estágio final. Ou seja, Ele não vai deixar vocês ir. Ele não vai deixar. Então eu vou deixar o coração dele duro, eu vou endurecer o coração dele, porque Ele não vai deixar vocês ir. Mostrei os textos, colocando a responsabilidade sobre o Faraó. Êxodo capítulo 8, versículo 15, versículo 32, no capítulo 9, 34, onde o próprio Faraó endurece o coração. Depois mostrei Êxodo 9, 12 e Êxodo 10, 20. E qual que é a ideia aqui? Parece simples, mas é soteriológico e é problemática. Se eu afirmar que Deus endureceu para ele não deixar ir, aí eu tenho que dizer que Deus interferiu na salvação. Aí Deus não seria justo. Porque se Deus interferiu na salvação, se Deus endureceu para ele não ouvir, Deus estaria condenando ele sem dar direito a ele de arrependimento. Ou seja, se Deus fez isso, então Deus também poderia amolecer o coração dele.
Deus não viu? Por que Deus não amoleceu o coração? Porque se Deus amolece o coração de Faraó, para que ele deixasse o povo ir, então Deus também seria injusto. Por quê? Porque no passado, Deus não, pessoas que rejeitaram ele também não amoleceu o coração delas. Então Deus não podia nem endurecer, nem amolecer. Mas Deus criou sinais para que ele, por conta própria, acreditasse. Aí, como Deus criou sinais e nem interferiu nem para sim nem para não, por intermédio dos sinais, Deus foi justo, porque deu a opção. Como ele endureceu, Deus permitiu que continuasse duro. Parece simples, mas dá debate aí nas rádios, tá? Só que eu nunca vi ninguém explicando assim, mas tudo bem. Porque geralmente, na pregação, né? Deus endureceu o coração do faraó, o povo não é assim? Agora, quando vocês derem essa explicação, vocês vão, como diz atualizadamente, vocês vão quebrar a banca com essa explicação. Depois da morte, Uhum. depois que morreu, é tão A gente vai chegar lá, se der tempo. Se der tempo. Tem um paralelo legal ali sobre as 10 pragas e tal, você vai chegar lá. Quando a gente lê, a gente tem que ler, reler, para você entender o que você está lendo, para depois você falar. Isso. Essa é a primeira regra básica, né? Ou seja, depois de repetidas rejeições, Deus confirma Faraó na decisão que ele mesmo escolheu. Ou seja, Deus não cria a incredulidade de um homem inocente. Ele entrega a Faraó a obstinação que esse já havia abraçado. Então, acho que aqui fica claro, né? Mas eu ainda vou dar mais uma explicação. Pode falar. Você fala de Jesus com a pessoa. Prega a palavra para uma pessoa que não é crente. Aí ele não quer. Aí você volta lá e fala de novo. Me deixa em paz que eu não quero. Aí ele está escolhendo. Jesus, nem Deus nem Jesus tem problema com rejeição. Quem tem problema com rejeição somos nós. Deus disse, tudo bem, ele vai endurecer o coração, tudo bem. Jesus disse o quê? Vão e preguem. Na casa que você chegar, saúdem. Se eles receberem a paz repousará sobre a casa. Se não receberem, a paz voltará para vocês. E sacudam o pó dos pés, quando saírem de lá, e isso servirá o quê? De testemunho para juízo. Ou seja, vocês foram pregar. Vocês fizeram a sua parte. Eles não creram, eles rejeitaram. Então, quem rejeitar a salvação, abraça a condenação. Pronto. Mais uma vez, Deus no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento, falando sobre a questão soteriológica aí da opção do homem arbitrar na sua salvação. Veja bem, o homem não tem poder de fazer isso por si só, mas Deus toma a iniciativa criando um sinal, dizendo escolha, ou a bênção ou a maldição. Deus aviva o homem, Deus dá vida ao homem, Deus desperta o homem para dizer, te despertei para te dizer o seguinte, se eu te condenar morto nos seus delitos e pecados, eu sou injusto, então te despertei, abri teus olhos, agora eu não posso te salvar sem antes você escolher, tem que ser por livre e espontânea vontade. Tá aqui, ó. Agora que você consegue enxergar, qual caminho você quer seguir? Ok? É isso. Porque quando você está morto em delitos e pecados, morto não reage. Então Deus, de certa forma, te capacita, Deus vai mandando sinais, você vai começando a se ligar, fala, peraí, eu acho que Deus está querendo falar comigo. E aí depois que você tem essa percepção, aí ele te mostra, fala, agora vem cá. E aí, qual caminho você vai querer? Né? Ok? Então veja bem, os israelitas viveram cerca de 4 séculos no Egito. Quando Deus fala em coração endurecido, a imagem fazia sentido tanto para o povo hebreu quanto para o egípcio. Para o povo hebreu, o coração era o centro da vontade das decisões. Para o egípcio, o coração também representava consciência e caráter e identidade. Assim, Deus utiliza uma linguagem que ambos compreendiam. Um coração que deixa de responder, de se dobrar ou de ser sensível. Entretanto, não há base histórica sólida para afirmar que a expressão endurecer o coração seja uma referência direta ao suposto costume de colocar um coração de pedra em faraós mortos. Essa é uma conexão e uma aplicação ilustrativa moderna e não a conclusão exegética. Por quê? A exegese parte do texto.
É comprovado que eles tinham esse costume, mas é uma coisa, um recurso que você buscou fora. Então você pode entender esse conceito não como a verdade central, mas como um aparato extra que está aí te dando culturalmente um entendimento pleno, para que você tenha um entendimento pleno da mensagem. Mas pelos próprios textos, levando o caráter ético e moral de Deus, supracitando textos como nós já citamos aqui, fica claro que Deus trabalhou na questão ali da decisão de Faraó. Primeiro, Faraó se decidiu e Deus só deu seguimento naquilo que ele pensou. Textos, Êxodo, capítulo 8, 15, versículo 34 e capítulo 9, 20. Tá bom? Vamos para o próximo aí, irmãos? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre as pragas do Egito. E eu estou correndo, que eu sei que vai dar certo. Trata-se de um combate celestial. Então, essa questão aí sobre pragas do Egito é mais relevante do que o que a gente pensa. Não é uma mera... não vou colocar mera, não vou suavizar tanto o texto, mas não é uma simples exposição de poder aleatória. Tem um propósito maior. Então aí, Courage, ele coloca que isso é como se fosse literalmente uma batalha de divindades. O Deus de Israel mostrando sua soberania sobre os deuses do Egito. Já dá para colocar aí números. Você quer saber como se pronuncia números em Deuteronômio? Em hebraico? Bemidbar. Bemidbar. Tem um B, aí tem as acentuações, né, que é as necudotes. Aí para você vai entender como um apóstrofo assim, ó. Um B, um apóstrofo e midbar, com D mudo. Midbar. Bemidbar. Números. 33, versículo 3. Quem lê? Partiram... Não, eu vou ler sozinho. Todo mundo aqui, ó, na tela. Todo mundo no 3. 3. Ah. Cadê o outro? Vamos lá, 1, 2, 3. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Versículo 4. Enquanto os egípcios enterravam a tua primogênita, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Parte B. E havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. De que forma que Deus julga os deuses? Vamos lá. Agora você vai entender a ordem das pragas. Olha só. As pragas, Deus quando opera ali, tem um sentido por trás. E qual que era o sentido? Cada praga que Deus manda no Egito correspondia a um deus, a uma divindade egípcia. Então, quando Deus realiza esses sinais, Deus está mandando o seguinte recado: eu sou Deus dos deuses, e fora de mim não há outro. Eu vou destruir todas as divindades que vocês têm, para que vocês saibam que eu sou Deus sobre tudo e sobre todos. Vamos lá. Quando ele voltar, ele coloca aí, ó. Primeira praga, que é água em sangue. Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 15. Quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, Deus está combatendo a divindade Rapi, que é o deus do Nilo, guardião do Nilo. Segunda praga, a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, versículo do 1 ao 15. Deus está combatendo
Deus está humilhando, Deus está neutralizando as forças da deusa Reguete, que era a deusa da fertilidade. Essa deusa tinha uma cabeça de rã. Então o Nilo era um deus, Hapi, a Reguete, a praga das rãs, a deusa da fertilidade, ela tinha a cabeça de rã, corpo de mulher e cabeça de rã. Então Deus está combatendo, Deus está neutralizando, Deus está dizendo assim, eu estou acima dessa divindade aí, desse pedaço de barro que vocês construíram aí qualquer. Terceiro sinal, terceiro juízo, piolhos, Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. O deus Geb, o deus da terra, do pó. E aqui em diante os magos já não conseguiram mais replicar. E como foi que... Por que os piolhos? O que é que tem a ver piolho com o deus Geb, se ele é o deus da terra e do pó? Deixa eu ver se vocês estão bons de Bíblia. Como que foi operado esse sinal? Moisés pegou areia e... Isso mesmo. Ou seja, esse Deus Geb da terra não está para proteger vocês? Pois vou pegar o Deus de vocês e vou colocar uma praga em vocês por intermédio dele, para vocês saberem que ele não manda em nada. Eu sou Deus no céu, sou Deus na terra, embaixo da terra. Para onde fugirei eu da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer à sepultura, tu também lá estás. Se for para o fundo, tu também lá estás. Então Deus estava mandando uma mensagem. E Faraó e os egípcios estavam entendendo. E os hebreus também. Então veja, no mesma sentença de juízo, o juízo acontecendo, bênção para uns e maldição para outros. Então aí tem aí, ó, quarto juízo, moscas, Êxodo capítulo 28, dos versículos 20 ao 32, era o deus Crepe, Deus da ressurreição. Quinto juízo, morte do gado, Êxodo capítulo 1, versículos 1 ao 7. Hator era a deusa com cabeça de vaca, e Apis, o deus touro. Então Deus estava matando o gado e dizendo, cadê o protetor de vocês? Sexto juízo, úlceras, feridas, né? Êxodo capítulo 8, versículos 8 ao 12. Sekhmet, Ísis e Imhotep, Deus da cura e da medicina. Deus feriu o povo, colocou ferida no povo e disse, cadê? Manda seu Deus curar aí agora. Ninguém curou. Então, sétimo juízo, chuva de granizo. Êxodo capítulo 9, versículos 13 ao 35. Nut era a deusa do céu. Shu, deus do ar, e etc. Ou seja, cadê o Deus que cuida do ar? Eu também mando no ar. E quando eu opero, ninguém pode impedir. Oitavo juízo, gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículos do 1 ao 20. Min, Deus da agricultura, e Osíris, protetor das plantações. Deus estava neutralizando também essas divindades aí. 9 trevas, Êxodo capítulo 10, versículos 21 ao 29. Ra, o Deus Sol, e Amon-Ra, e Horus, Ra e Amon-Ra. Ra era a divindade suprema do Egito, o Deus Sol, o Deus que faz o sol nascer, que sem sol não tem vida, né? Isso é de praxe, precisa do sol para poder ter vida, para a vida proliferar. Então, pelo menos aqui na Terra, né? Sem sol, o Deus Supremo, Deus pega aí na suprema divindade, diz, quem manda aqui sou eu. Se eu quiser, o sol amanhece. Se eu não quiser, o sol também não brilha. Quem manda na terra, quem manda no gado, quem manda no ar, quem manda no sol, quem manda nas águas, sou eu. E por último, a morte dos primogênitos. Êxodo 11, 12. Porque Faraó, eu já falei para vocês, era visto como uma divindade viva. Por isso que Deus vai usar lá em Josué a expressão o Deus vivo. Né? Então, Deus vivo. E o herdeiro era visto, e aí tinha uma deusa também, a divindade Íris, que era protetora das crianças.
Então Deus pega o Deus vivo. Deus diz, só tem um Deus vivo, meu amigo. Que Deus vivo é esse? Que deixa outro Deus matar o filho dele. Então vou fazer o seguinte. Vou atingir o Deus vivo. Para que vocês vejam que Deus vivo só tem um. Por isso que Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Por quê? Sou filho do Deus vivo. Mas diferentemente daquele lá que alguém tirou, eu entrego. Porque ninguém pode me tocar sem que eu queira. Aleluia. Perdeu de dar um glória. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir terminar. Falta 10 minutos, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo de Êxodo e o juízo do Apocalipse. Courage traz uma excelente comparação entre o juízo do Êxodo e o juízo do Apocalipse. A narrativa das pragas serve como um paradigma. Olha só, irmãos, eu vou pular esse tópico aqui, você lê em casa. Pode ser? Eu já falei sobre as pragas, aqui é só um complemento. Vamos direto para o Pêssah, a Páscoa, o outro. Esse aí. A Páscoa para Israel é o dia da independência. É como um dia da independência para um país e ainda mais. Essa citação é de Paulo Hoff, na sua obra O Pentateuco, página 135, São Paulo. Então veja só, o Pêssah, a Páscoa, acontece em Êxodo capítulo de número 12, e detalhe, para nós é a nossa ceia. A nossa ceia é o equivalente formal à Páscoa judaica, assemelha-se muito. O rito, a liturgia e principalmente, não o rito, não a liturgia, mas o significado. O cordeiro que morre, principalmente porque morre para livrar da morte, na morte, teve livramento de morte e etc. Então, fazendo esses comparativos, a nossa ceia simbólica, ela tem sim uma base judaica que não dá para negar isso. Ainda tem aí no material de vocês, a Páscoa judaica ocorre no mês de Nissan, no calendário hebraico. A celebração começa no dia 14 deste mês, que é o primeiro mês do calendário judaico que coincide com o início da primavera no hemisfério norte, ou seja, onde nós estamos. Geralmente correspondendo ao mês de março ou abril, no calendário gregoriano. Nosso calendário é gregoriano, ok? O termo Páscoa significa passar de largo, ou, não está aí no material de vocês, mas passar sobre, ok? Nesse dia, um animal para o sacrifício deveria ser um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Nós vemos aí essa exigência em Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Os israelitas deveriam aplicar o sangue nas ombreiras e na verga das portas. Tinha que assar a carne do cordeiro e comê-la com pão sem fermentos e ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava a sinceridade e a verdade. Agora presta atenção. Vocês estão vendo aí? Amplia aí essa imagem aí. A imagem. Amplia ela aí. Aí. Irmão, vocês sabem que até Satanás é servo de Deus, né? Não. Satanás. Ele é rebelde. Mas se Deus ordenar, ele tem que obedecer, sim ou não? Então, nesse sentido, até Satanás é servo de Deus. Então veja que aí passa um anjo da morte. Não fala se esse anjo veio de Deus ou se Deus pegou um anjo caído, que demônios são anjos caídos, e mandou esse anjo passar lá, mas provavelmente foi um anjo de Deus cumprindo a ordenança de Deus mesmo. Acho que é a defesa mais plausível do texto. Agora veja só, qual que é a semelhança? Lembra do padrão Leitmotiv da aula passada? Qual que é a semelhança disso aí com a cruz? Primeiro, um cordeiro morre dentro da casa. Aí a família vem, o anjo da morte passa, sim ou não? O cordeiro está morto dentro da casa. E na casa que o cordeiro está morto não tem? Não tem? Morte. Sim ou não? O anjo da morte vai passar, sim ou não? Agora veja, olhe para mim. Pega o sangue do cordeiro que foi morto, passa na porta, nos umbrais. Que são os umbrais da porta. Certo? Então veja bem. Irmão, se tu não der glória aí, pelo amor de Deus, é aula de teologia, mas eu estou revelando uma coisa profunda para você. Me ajuda. Um lado da porta, o outro lado da porta.
A cruz de Cristo já estava aí. Só que a gente não enxerga. E um dia eu lendo o texto de Êxodo, em casa eu fiquei maravilhado com isso. Eu disse, meu Deus, o cordeiro estava ali, simbolizando a morte de Cristo. O sangue que nos livra da morte também estava ali. E depois daí, a primeira ceia da Bíblia acontece na terra do Egito, que representa o mundo. E depois daí, o povo é tirado para a terra que manda leite e mel, ou seja, o cordeiro que morreu por nós, o sangue que nos purifica do pecado e nos livra da morte, justamente fazendo a tipologia que é o por intermédio do sangue que nós vamos alcançar o reino celeste. Por intermédio do sangue o povo é livre e alcança a libertação, a saída do Egito, que acontece aí. Aconteceu aí, que depois daí Deus disse, pega o povo, pede o ouro e ó, tchau. Quer olhar para trás o quê, irmão? Ai, meu Deus do céu. Irmãos, a Bíblia é fantástica. Se deixar, eu amo falar sobre a Bíblia. Então ainda tem aí o que Paulo fala, né, sobre o pão sem fermento. O pão era sem fermento, mas tinha que comer erva amarga. O pão não podia ter fermento porque o pão é um tipo de Cristo. O pão vivo que desceu do céu, o maná. Os vossos pais, João 6, 32 a 35, comeram o maná do deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o pão não podia ter fermento, que era um tipo de Cristo. E fermento, na Bíblia, é tido como um símbolo do pecado. Pode ser que tenha uma exceção, outra não me recordo. Mas na maioria das vezes refere-se a pecado. Paulo fala que um pouco de fermento leva a toda a massa, fazendo tipologia ao pecado quando ele escreve a carta aos Gálatas. Mas tinha que fora o pão, tinha uma erva, o matzah. Uma erva amarga que você comia. Para relembrar o quê? O tempo da escravidão. Você come um pouco sem fermento, mas morde uma ervinha amarga aí. Para você se lembrar dos tempos de tristeza. Porque a ceia é assim, ela aponta para um futuro maravilhoso. Mas ela também tem que nos lembrar de onde ele nos tirou. Porque quando nós esquecemos de onde ele nos tirou, nós deixamos de valorizar aquilo que temos para receber. Porque passamos a achar que nós somos o centro. Por isso que tem muita gente que ceia na igreja, só come pão e bebe suco. Para eles que não entendem isso, é só pão e suco. Mas para nós que estamos aprendendo isso, é corpo e sangue. É livramento do passado e apontamento para o futuro. Amém? E 2 minutos, vou concluir a questão da Páscoa aqui. Semana que vem o pastor continua, ou entra em outra aula, aí vai ficar a critério dele. A Páscoa, o cumprimento da Páscoa está em Cristo. O clímax da fuga do Egito é a instituição da Páscoa, na qual Deus julga o Egito e liberta Israel. Capítulo 11 de Êxodo, do 1 ao 12 e o versículo 51. Este ato culminante aponta para o principal evento da vida de Cristo no Novo Testamento. O Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, Jesus derramou o seu sangue para cobrir os pecados do seu povo e para impedir que a ira de Deus recaísse sobre ele. João 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, esse texto eu quero ler com vocês, 1 de Pedro 1,19, para a gente encerrar a aula aqui por hoje. Mas, bota o 18, por favor, Jair. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então, aí tem aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Irmãos, tem o próximo tópico aí, ó. Vai ficar faltando. Ó, passa aí, gente, só para me mostrar para vocês. Passa aí. Aí, ó. Ó. Já vou. Deixa eu concluir aqui rapidinho, tá? Ó. Daí em diante, ainda tem um slide, 2,
tem mais ou menos uns 7 slides, tá? Vai tratar aí tinha a questão da lei, do decálogo. Não vai dar tempo de chegar agora, eu vou respeitar o horário. Aí semana que vem